Lucas capítulo 11. Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Versículo 36. Existem dois grandes e poderosos elos que nos ligam a Deus: a oração e o estudo das Escrituras. Durante 3 anos e meio, os discípulos foram testemunhas oculares da vida de oração de seu mestre. Seu fervor e reverência eram admiráveis, e quando observado em seus momentos de comunhão, era perceptível e quase visível que o céu estava atento a cada prece que lhe saía dos lábios. Foi num momento desses, em que estava Jesus orando, que seus corações foram enternecidos e compelidos a pedir: Senhor, ensina-nos a orar. A oração do Pai Nosso contém os princípios que devem reger as nossas orações. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, submeter-nos à vontade divina. Terceiro, reconhecer que Deus, como nosso provedor, nos dá a provisão diária necessária. Quarto, arrepender-nos de nossos pecados, confessando-os e perdoando os nossos semelhantes. Quinto, reconhecer que precisamos do auxílio divino na luta contra o mal. Através de uma vida de oração, encontramos sempre o forte braço do Senhor estendido para nos confortar e nos dar a certeza de que as nossas preces não são importunas, e sim o aroma agradável que sobe à presença de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 4. O relacionamento pessoal e íntimo de Jesus com o Pai era celebrado e confirmado a cada dia quando Jesus se retirava para seu lugar particular de oração. Era dali que ele saía fortalecido e habilitado para cumprir a vontade do Pai. Nossas fragilidades e fracassos devem ser constantemente depostos no altar da oração. Quando oramos como Jesus nos ensinou, o Espírito Santo nos é dado como o maestro de nossas palavras, compondo diante do Santíssimo a oração que lhe é aceitável. A simplicidade da oração do Pai Nosso nos ensina que a oração que nos eleva não é aquela de admirável oratória, mas de doce simplicidade e humilde sabedoria. De seus refúgios solitários, contudo, Jesus saía para encontrar as multidões que queriam ouvi-lo e ser beneficiadas com sua cura. Dentre elas estavam os fariseus e intérpretes da lei, sempre ávidos pela queda do Rabi de Nazaré. Quando as Escrituras deixaram de ser a voz de Deus para ser tão somente um conjunto de normas e regras como uma espada sempre apontada na direção dos pecadores, os líderes judeus deixaram de ser adoradores para serem juízes do povo. Usaram a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 17, de forma errada. Perderam a essência e supervalorizaram o que é periférico. Muitos questionam porque Deus não se manifesta dos céus com algum sinal a fim de que o mundo creia nele. Como os antigos fariseus pedem um sinal, enquanto milagres atuais têm acontecido diante de seus olhos. A transformação de uma vida, o poder de Cristo libertando o pecador das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. É suficiente evidência de que o dedo de Deus ainda está em atuação, habilitando um povo que esteja preparado para a vinda do Senhor. Cristo não censurou os escribas e fariseus a fim de ofendê-los. Ele falava com cada pessoa e com cada classe de forma que lhes fosse mais impactante. Sua abordagem para com aqueles que se diziam mestres da lei
foi a que mais eficácia teria, a fim de perceberem sua cegueira e sua nudez, enquanto publicavam suas boas obras como troféus de honra ao mérito, desprezavam a justiça e o amor de Deus. Jesus não condenou ou revogou a devolução dos dízimos, mas nos ensinou que devemos fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nossa fidelidade e obediência devem figurar como resultado da justiça e do amor de Deus em nossa vida. Como discípulos de Cristo, precisamos conhecê-lo primeiro antes de apresentar a sua mensagem ao mundo. Não temos como compartilhar aquilo que não temos. As verdades da palavra de Deus devem ser apresentadas sempre sob a perspectiva da cruz de Cristo, de que Deus tanto nos amou que deu seu único Filho para que nele tivéssemos vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Não havia misericórdia ou compaixão nos ensinos dos rabinos judeus. Em meio aos rituais sagrados e sacrifícios diários, perderam de compreender que o sangue derramado representava a maior prova do amor de Deus pela humanidade. Tudo não passava de um frio rigor religioso. Dessa forma, o povo também não compreendia o mistério da piedade ilustrado diariamente no santuário, e Israel prosseguia na ruína de uma casa dividida contra si mesma. Daquela geração foi dito: esta é geração perversa. É importante salientar que ele não estava se referindo a um povo pagão, mas à nação judaica. O que Jesus diria hoje dessa geração de crentes? Ele diria: bem-aventurados, porque ouvimos e obedecemos a sua palavra? Ou diria: insensatos, porque o nosso piedoso exterior esconde o interior que está em trevas? Não precisamos viver a realidade de Laodiceia, amados. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Mas pelo poder do Espírito, podemos fazer parte do restante, que não compactua com a mornidão espiritual da maioria. Nossas orações, nossas palavras e nossas atitudes devem estar envolvidas com o amor do Calvário e da sepultura vazia. Não precisamos de sinais e prodígios. Necessitamos do Espírito Santo, operando o milagre da transformação diária do nosso caráter, até que brilhemos a luz de Cristo sem ter qualquer parte em trevas. Cada um de nós temos enfrentado o nosso próprio deserto, mas precisamos lembrar que isso também é obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 4, versículo 1. E que provados, purificados e embranquecidos, Daniel capítulo 11, versículo 35, estaremos prontos para habitar no reino eterno, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Dentro em breve, contas serão pedidas a esta geração. Que vestidos da justiça de Cristo, possamos a cada dia nos apresentar diante de Deus aprovados, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo que ora e que maneja bem a palavra de Deus. Rosana Garcia Barros.